A paz do Senhor, Juventude de Cristo, você pediu e a editora Betel atendeu. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição para a Juventude de Cristo que não abre mão do bom conhecimento da Palavra de Deus. Estamos estudando com a revista Conectar Mais Jovem o tema Espírito Santo presente em todo o tempo. E hoje a lição de número 5 vai tratar da ação do Espírito Santo na nova aliança. Estamos recebendo com muita alegria, muito prazer, aqui nos estúdios da editora Betel, os representantes da Juventude de Cristo. Representando as moças, eu estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. E os rapazes também têm vez aqui. E nós estamos recebendo aqui o obreiro Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. E também recebendo aqui nos estúdios o comentarista da lição, o pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o senhor. O que seria a nova aliança e como se dá a atuação do Espírito Santo? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Esta pergunta é interessante, porque quando Paulo vai falar sobre isso, Paulo fala sobre a plenitude dos tempos, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando nós falamos de nova aliança, está falando de uma aliança que é baseada na pessoa de Cristo e, obviamente, do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, chamado de Antiga Aliança também, onde o que vigorava era a lei e a atuação do Espírito Santo não era tão enfática como no Novo Testamento. Tanto é que no Antigo Testamento nós encontramos Espírito de Deus e Espírito do Senhor. Raras vezes nós vamos ver a expressão Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, a própria palavra diz Novo Testamento, novo pacto, nova aliança, uma aliança que, como o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer na Santa Ceia, este é o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Nesta nova aliança existe uma atuação maior do Espírito Santo sobre a vida dos salvos, sobre a vida da igreja, testificando a mensagem do Evangelho e também convencendo o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando nós falamos de antiga aliança, estamos falando do antigo pacto com Deus, com a nação de Israel. Quando falamos da nova aliança, é essa nova aliança que foi feita por Jesus Cristo através do seu sangue e, obviamente, no Pentecoste, ele revela o Espírito Santo em toda a sua plenitude para viver conosco. Tanto é que a Bíblia vai dizer, né, o Espírito da verdade, ele vem para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar de tudo que Jesus havia falado. Então, vamos viver essa nova aliança na dependência, no poder do sobrenatural do Espírito Santo. Ok. Pastor, o que entendemos quando a Bíblia diz que o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? O próprio Jesus diz que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, o pecado sabemos que causa separação entre o homem e Deus. A Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, assim como também o salário do pecado é a morte. Como é que o homem vai se convencer de que ele é um pecador, de que ele está distante de Cristo e que ele precisa de um Salvador? Tem uma expressão que Pedro vai usar que diz assim: não foi com ouro e com prata que vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais. Essa expressão tradição. Todos nós, até mesmo nós que nascemos num lar evangélico, somos conscientizados, somos convencidos de que somos pecador, de que herdamos este pecado natural de Adão e que precisamos urgentemente de salvação. Por mais que haja uma pregação, por mais que pessoas elenquem argumentos bíblicos, filosóficos
Eles jamais serão capazes de operar no coração do humano aquilo que o Espírito Santo faz, porque é papel do Espírito Santo nos convencer o homem que ele é um pecador e precisa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como também só ele convence o homem da justiça, da ira vindoura. Que justiça é essa? A justiça de Deus solicitava que exigisse um sacrifício perfeito para que o homem fosse resgatado da sua maneira de viver, da sua maneira pagã. E o Espírito Santo opera isso na nossa vida a ponto de nós entendermos que em Jesus Cristo foi feita a justiça e Jesus Cristo nos comprou para Deus. Agora, isso não é papel. Tem muitas pessoas que acham que é papel dele convencer as pessoas. Não, o nosso papel é pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e operar no coração do pecador a ponto dele se conscientizar que ele precisa urgentemente da graça de Deus. Muito bem, sabendo que a Editora Betel disponibiliza para você o PIO, Programa de Incentivo à Leitura, para dar andamento nos estudos da Juventude de Cristo. Estamos recebendo hoje, nos estúdios da Editora Betel, a representante da Juventude de Cristo. E a pergunta vai para ela, representando as moças, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. O que você trouxe do PIO para essa semana para a gente? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Felipe. Gente, que alegria, a paz do Senhor, viu? Olha, o tema de hoje, a lição de hoje está imperdível. E eu espero que você esteja super animado para aprender. Até porque o PIO de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema Não Somos Órfãos. É isso mesmo, galera. Você precisa entender que você tem um pai, você não é órfão. Independente de qual seja a sua situação aqui nesta terra, o seu pai te ama. Você não é órfão, você tem um pai. E se você quiser saber mais, você acessa os nossos downloads gratuitos no site da Betel, www.editorabetel.com.br. E Pastor César, a juventude quer saber. Comente o Espírito Santo como educador na nova aliança. A paz do Senhor, irmã Laiane. O Espírito Santo é o nosso educador. E é interessante isso porque Jesus disse que ele nos guiaria. O verbo guiar no grego é o verbo ago, né? A própria palavra pedagogia, né? Vem da expressão paidion mais ago. Ago, guiar, paidion, criança. Então, guiar a criança. O Espírito Santo tem esse papel. Que papel é esse? De nos instruir em toda a verdade, de nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar da palavra que Jesus havia falado. Então, nós precisamos estar todo o tempo aprendendo com o Espírito Santo, estar disposto a aprender com o Espírito Santo, aprender a ser manso e humilde, aprender a como responder às pessoas, aprender a como viver em sociedade, aprender a como pregar a palavra de Deus, aprender a ser humilde, aprender a ser submisso à nossa liderança. Por quê? Porque é papel do Espírito Santo nos ensinar como portar, até mesmo o que convém falar. Jesus deixou isso bem claro, que quando nós estivéssemos diante de autoridade, o Espírito Santo nos diria o que falar. Agora, cabe a mim, cabe a você, estarmos dispostos a aprender com o maior doutor que existe, que é o querido Espírito Santo. Ele é o autor da Bíblia Sagrada, ele é autor dos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não existe professor melhor para nos ensinar sobre as Escrituras do que ele. Então, que eu e você venha aprender dia após dia com o querido Espírito Santo. Que todos os dias, quando acordarmos, venhamos a encontrar uma oportunidade de aprender mais com o Espírito Santo. Que todo dia, quando formos dormir, que venhamos pedir para o Espírito Santo estar conosco. Oh, querido, quão maravilhoso é termos um professor ao nosso lado. Quando abrimos a Bíblia, que possamos orar para que ele venha trazer lume à nossa mente,
sobre as palavras dele. Ó, meu querido, que nós venhamos aprender dia após dia após dia, aprender esta palavra maravilhosa, para que assim nós venhamos guardá-la no nosso coração, para que assim nós venhamos exalar o bom cheiro de Cristo e mostrar a glória do Evangelho a esse mundo perdido. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, aprendendo mais e mais com o Espírito Santo. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel está com seu plantão comercial bombando. Você que ainda não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, nós estamos falando sobre Espírito Santo, identidade, caráter e obra. Você poderá adquirir o seu exemplar num desses telefones que está passando na sua tela ou por nossa loja virtual editorabetel.com.br. Gente, tem novidade! Ai meu Deus, ai meu coração! Pois é, estamos trabalhando com uma novidade chamada Ordem do Farol, uma grande novidade que vai enriquecer os estudos da Palavra de Deus na sua EBD para a Juventude de Cristo. Quer saber mais? Acesse o nosso site editorabetel.com.br e fique por dentro dessa grande novidade que vai dar o que falar. Bem, gente, vamos ficando por aqui e se o Senhor assim nos oportunizar, estaremos de volta na próxima semana com muito mais para você através do Conectados na Lição.